A democracia é mesmo o melhor sistema? A pergunta parece uma heresia nos tempos de hoje, onde democracia virou sinônimo de civilização, progresso e liberdade. Mas se você parar para observar sem os óculos ideológicos que a escola, a mídia e os influenciadores enfiaram na sua cabeça, talvez perceba que não é bem assim. Democracia, no fim das contas, não é só um sistema político. É uma mentalidade, um modo de operar, uma engrenagem que está por trás de tudo, das relações comerciais, do funcionamento dos algoritmos, das eleições, das modas, dos cancelamentos, dos views, dos likes. A democracia é, antes de qualquer coisa, a supremacia da vontade da maioria. E aqui começa o problema. A vontade da maioria não é e nunca foi sinônimo de verdade, de sabedoria ou de justiça. É só a vontade da maioria. E se a maioria for ignorante? E se for apática? E se for manipulável? E se for simplesmente burra? Ah, mas aí o defensor tradicional da democracia já aparece batendo no peito e dizendo que não existe sistema melhor. Será mesmo? Olha ao seu redor. A democracia se manifesta hoje no algoritmo que define o que você consome. O que aparece na sua timeline não é o mais justo, o mais verdadeiro ou o mais importante. É simplesmente o que a maioria curte, compartilha e impulsiona. O mesmo vale para o mercado. O que vende não é o que é mais ético ou benéfico, mas o que a massa consome. O que vale não é a qualidade, mas a quantidade. Democracia, no fim, virou o culto à quantidade. O like é democrático, o view é democrático, o cancelamento é democrático. E todos esses mecanismos operam com base em uma massa volúvel, emocionalmente instável e facilmente manipulável. E aí eu te pergunto, isso é bom? Isso é saudável? Isso é justo? O que vemos na prática é que a democracia moderna é muito mais eficiente para fabricar consenso do que para estimular reflexão. Ela cria fórmulas, gatilhos e estímulos que induzem comportamentos previsíveis. A massa não pensa, ela reage. A massa não escolhe, ela obedece. E o poder? O poder se aproveita disso. Os maiores defensores da democracia dizem que ela é a expressão mais pura da vontade popular. Juram que o povo, quando livre para escolher, sempre optará pelo bem, pela justiça e pela razão. Mas veja só a ironia. Esses mesmos defensores são os primeiros a condenar qualquer manifestação popular que não se encaixe no seu próprio ideário progressista. O povo escolheu errado? Ora, então o povo é burro, desinformado, manipulado. O povo elegeu alguém que eles odeiam? Então o sistema falhou. O mesmo povo que é tratado como fonte máxima da autoridade passa a ser ridicularizado e atacado quando ousa votar fora da cartilha. Então, sejamos honestos, a democracia não é e nunca foi uma panaceia. Ela tem virtudes? Sim, claro. A principal, talvez a única realmente relevante, é a alternância de poder. A democracia impede que um grupo se perpetue eternamente no poder, ou pelo menos deveria impedir isso. Isso é bom, isso é saudável, isso previne tiranias, mas só isso. Todo o resto é problema. Democracias são estruturalmente ineficientes, são lentas, burocráticas, presas a um processo decisório que beira a paralisia. Como construir um país sério se tudo precisa ser decidido por votação, por barganha, por conchavos? Como avançar em projetos de longo prazo se quem está no poder governa de olho na próxima eleição, na próxima pesquisa, no próximo tweet viral? E não se iluda, a corrupção não é um acidente da democracia, ela é parte do seu DNA. Porque para se manter no poder é preciso agradar grupos de interesse, fazer concessões, distribuir cargos, liberar emendas. A democracia é o sistema da troca, troca de favores, troca de vantagens, de privilégios. Quem defende a democracia como se fosse um ideal sagrado ignora esse aspecto fundamental. Ela é, na prática, um terreno fértil para os espertos, para os malandros, para os que sabem manipular a massa e comprar apoio. E aí surge outra falácia, a de que a democracia é um espaço onde todas as opiniões são bem-vindas. Mentira, não são. Vivemos hoje a era da hiperdemocracia, onde tudo é votado, tudo é comentado, tudo é passível de opinião, menos aquilo que questiona os próprios fundamentos da democracia. Questione a democracia e você será cancelado, banido, silenciado. O espaço democrático é cada vez mais uma bolha de pensamento único, onde a liberdade existe apenas para reforçar o consenso e nunca para desafiá-lo. Mas e aí? Qual a alternativa? Muitos caem na armadilha de achar que quem critica a democracia quer defender ditaduras, autocracias, regimes autoritários. Nada disso.
O que estou dizendo aqui é simples. A democracia não é perfeita, não é infalível, não é incontestável. Ela deve ser criticada, aprimorada, vigiada e, principalmente, deve ser compreendida como um sistema falho, limitado, que não pode ser elevado à condição de verdade absoluta. E talvez o mais importante, a democracia precisa ser entendida não apenas como um sistema de governo, mas como um fenômeno cultural que molda tudo ao nosso redor, do algoritmo que define o que você vê ao político que você escolhe. E nesse processo precisamos assumir uma postura crítica. Até que ponto a vontade da maioria deve ser soberana? Até que ponto ela deve ser limitada por valores superiores, por princípios inegociáveis, por hierarquias que não podem ser decididas no grito da multidão? E mais, será que o povo quer mesmo a democracia? Ou será que prefere segurança, estabilidade e ordem? A verdade é que parte significativa da população, e não apenas no Brasil, está disposta a abrir mão de liberdades em troca de proteção. Está disposta a se submeter a poderes paralelos, como o crime organizado, desde que isso traga uma espécie de ordem, ainda que perversa. E aqui chegamos ao ponto mais delicado. Quando a democracia se transforma num instrumento que naturaliza o crime, legitima o caos e perpetua a corrupção, talvez seja a hora de perguntar: estamos mesmo no melhor dos mundos? Ou estamos apenas presos a uma ilusão confortável, a uma farsa que nos impede de buscar algo melhor, algo mais eficiente, algo mais justo? E é justamente aqui que mora o cerne da nossa reflexão. Será que precisamos mesmo da democracia como ela é? Ou será que está na hora de reconhecer que ela se esgotou como modelo, pelo menos nesse formato hiperdemocrático que idolatra a vontade da maioria acima de qualquer princípio? Porque, veja bem, quando a vontade da maioria é manipulável, quando a massa é ensinada a amar a própria servidão, quando o crime organizado ocupa o vazio deixado pelo Estado, a democracia virou um biombo, uma fachada, um ritual vazio que só serve para legitimar o poder dos espertos. E não, eu não estou dizendo que devemos acabar com as eleições ou com a participação popular. O que eu estou dizendo é que a democracia só pode funcionar bem quando está inserida dentro de um contexto cultural forte, com valores sólidos, com limites bem claros sobre o que pode ou não ser decidido pelo voto. Sem isso, ela é só um espetáculo grotesco de manipulação. Quer um exemplo? O crime organizado hoje, em várias partes do Brasil, se impõe como verdadeiro poder, enquanto a democracia assiste impotente. Há comunidades inteiras onde quem governa é o traficante, não o prefeito. Onde quem dita as regras é o chefe da facção, não os vereadores. E o mais trágico, há uma parcela da população que aceita, que legitima, que defende esse poder paralelo. E aqui entra o dilema. Devemos respeitar essa escolha democrática dessas comunidades ou devemos intervir, impor uma ordem superior, mesmo contra a vontade da maioria local? Eu não tenho dúvidas. Há momentos em que não pode ouvir a opinião da maioria. Há momentos em que é preciso agir, impor limites, estabelecer princípios inegociáveis. O combate ao crime organizado, por exemplo, não pode ser submetido à opinião pública. Não pode depender do humor das massas ou do apelo midiático. É um dever moral, uma obrigação civilizatória. E se para isso for preciso calar algumas vozes, interditar algumas ONGs financiadas por interesses escusos, cortar o fluxo de dinheiro sujo que financia o caos, que assim seja. Porque olha só, o problema não está só na democracia enquanto sistema político, mas na sua expansão descontrolada para todas as áreas da vida. A democracia virou um fetiche. Tudo tem que ser decidido democraticamente, até mesmo aquilo que não deveria ser. O algoritmo é democrático, exibe o que a maioria consome. O mercado é democrático, vende o que a maioria compra. A cultura é democrática, premia o que a maioria aprova. Mas e se a maioria estiver errada? E se a maioria estiver perdida, anestesiada, seduzida pelo lixo mais fácil, pela solução mais rápida, pela mentira mais confortável? Não adianta tampar o sol com a peneira. A maioria, na maior parte do tempo, está errada. E é por isso que sociedades saudáveis precisam de hierarquias, de lideranças fortes, de elites comprometidas com valores superiores. Eu sei que essa palavra, elite, causa desconforto em muita gente, mas é a mais pura verdade. Toda a sociedade precisa de elites que guiem, que orientem, que protejam a população de si mesma. Elites que saibam dizer não quando a massa quer o caos. Elites que se recusam a naturalizar o crime, a legitimar a corrupção, a conviver com a barbárie.
E aqui, talvez, esteja o maior erro da democracia moderna: ter desmontado as elites tradicionais, políticas, culturais, espirituais, e as substituídos por um bando de influencers, de políticos medíocres, de empresários sem escrúpulos que fazem qualquer coisa por um like, por um voto, por um contrato público. A elite da democracia contemporânea não é composta pelos melhores, pelos mais sábios ou pelos mais virtuosos. É composta pelos mais populares, pelos mais barulhentos, pelos mais oportunistas. E veja o resultado: o crime organizado avança, as instituições se corroem, a cultura se degrada. E o povo aplaude, vota, compartilha, elege os mesmos canalhas de sempre. E depois se pergunta: por que o país não muda? A resposta está na própria lógica democrática. Ela não recompensa o mérito, mas a popularidade. Não estimula a virtude, mas o marketing. Não promove os melhores, mas os que sabem se vender melhor. E enquanto não entendermos isso, vamos seguir nesse ciclo vicioso, onde tudo muda para que tudo permaneça igual. Por isso, é preciso romper com esse fetiche democrático. Não para instaurar uma ditadura, não para abolir as eleições, mas para redefinir os limites do que pode ou não ser decidido democraticamente. Existem questões que são simplesmente inegociáveis: a luta contra o crime, a preservação da ordem, a defesa dos valores fundamentais de uma sociedade. Esses temas não podem ser deixados à mercê da vontade volúvel da maioria. E quem vai fazer isso? Quem vai liderar esse processo? Não será o povão, que só reage aos estímulos mais imediatos. Será, como sempre foi ao longo da história, uma minoria esclarecida, determinada e corajosa. Uma elite, sim, uma elite, disposta a pagar o preço de liderar, de decidir, de impor limites, mesmo quando for impopular. E aqui entra o papel de quem, como nós, ainda se recusa a se render ao conformismo democrático. É preciso denunciar os limites desse sistema. É preciso mostrar sem medo que a vontade da maioria pode ser e muitas vezes é destrutiva. É preciso defender com coragem a necessidade de hierarquias, de valores absolutos, de princípios que não podem ser derrubados por um mero voto de 51%. Porque no fim das contas, democracia é só isso: 51% mandam em 49%. E isso, meus amigos, não é necessariamente justo. Não é necessariamente racional, não é necessariamente bom. Portanto, respondendo à pergunta inicial, a democracia é o melhor sistema? Talvez seja o menos pior, como muitos gostam de dizer, mas está longe de ser o ideal. E se quisermos construir uma sociedade verdadeiramente justa, segura e próspera, precisamos ir além do culto cego à democracia. Precisamos resgatar valores, reconstruir elites comprometidas com o bem comum. E acima de tudo, precisamos ter coragem de dizer: a vontade da maioria nem sempre é sagrada, nem sempre é certa, nem sempre deve prevalecer. E esse, talvez, seja o maior tabu da nossa era. O tabu que só os verdadeiramente livres ousam quebrar. E se você quiser aprender a como se libertar de qualquer amarra do Estado e tornar o seu patrimônio independente, eu recomendo que você conheça mais e estude sobre o Bitcoin. Vou deixar um link na descrição ensinando a você tudo. E se você quiser apoiar o canal, considere se tornar membro.